Fala galera, muito prazer estar aqui inaugurando o nosso projeto. Primeiro episódio, aqui ao lado do meu grande amigo, irmão Rafael Zóio. Dá um salve pra galera aí, Rafa. Fala galera, queria já começar pedindo para vocês aí se inscrever no nosso canal. Quem não seguir, não se inscreveu, o que acontece, Zóio? Quem não curtir, não compartilhar, não se inscrever no nosso canal, vai próximo treino, um bigorna vai pegar você, fazer aqueles 100 quilos com a mão nas Nas costas, costas, soltando pra peso, machucar para não. machucar. Então se livra disso já se inscrevendo no nosso canal. É galera, eu já me inscrevi, não vou passar por isso, esse sofrimento eu não vou ter. E é isso aí, né, Zóio? Isso, bora pra cima. Cara, quando a gente começou o projeto, você falou pra mim, não, a gente vai trazer mestres, lendas, grandes nomes, mas não acreditaria que seria o primeiro Não, ia episódio, começar assim, né? A gente ia foi começando começar bem, em começando bem grande, demais. grande nível, né? Estamos aqui recebendo faixa coral de jiu-jitsu, iniciou o jiu-jitsu em 1975, faixa preta de jiu-jitsu desde 1988, aprovado em primeiro lugar no concurso de professor da Cadepol para defesa pessoal, autor do livro, e não só do livro, contando a história do jiu-jitsu em São José, mas também como Fundador, né? fundador de uma das maiores academias aí de São José e do Vale, que é a Liga Jiu-Jitsu. Grande mestre sensei Sérgio Lisboa, seja bem-vindo, fica à vontade. É um prazer enorme recebê-lo aqui, viu? Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. É uma oportunidade sempre de bater um papo, trocar ideias, relembrar alguns fatos da vida, o andamento. E estou à disposição aí para conversar, bater um papo e relembrar algumas coisas interessantes aí. É, bom, mais de quantos anos de faixa preta, mestre? Ah, bastante. Bastante, Já, né? já não lembro, já não lembro muito. 37 anos, cara. Aí o nosso contra-regra já mandou aí. 37 anos, já é mestre, né? 37 já 30. pega. É coral, né? Já é coral. Faixa coral, é. Tem experiência de sobra aí no ramo do jiu-jitsu, né, Ô, mestre? mestre, e quando que você, né? Quando você começou no jiu-jitsu, você tinha quantos anos? Então, assim, eu e meu irmão, nós morávamos no Leblon, no Rio de Janeiro, né? E meu irmão mais velho do que eu, ele sempre gostou de karatê, de jiu-jitsu, sempre gostou de artes marciais e eu, enfim, não tinha essa atração pelas artes marciais, mas eu e ele nós vivíamos muito na rua, né? Nossa mãe era bastante doente e meu pai trabalhava em São Paulo. Meu pai trabalhava no estado de São Paulo, no jornal, e nós fomos criados muito assim na rua. Então tinha que saber alguma coisinha. Pelo menos sobreviver, Pelo né? menos. E na rua, sem ter alguém para nos proteger, é difícil, né? Ainda Sim. mais no Rio de Janeiro, daquela época, garotada bastante animada, né? Alguns agressivos e tal. E eu tive algumas brigas, né? Tomava muito cascudo na rua. E meu irmão nunca assim me defendeu. Mas ele sempre, quando ele via que eu estava apanhando muito, ele falava: você tem que treinar alguma coisa. E ele era mais velho? 2 anos mais velho. 2 anos. Luiz Cláudio, é. E Ele treinava. ele já era faixa marrom de karatê e já treinava jiu-jitsu bastante. E ele me aconselhou: olha, escolhe uma arte marcial para você aprender a se defender. E eu, assim, eu falei para ele: karatê, mais plástico, era mais famoso, né, na época. Ele falou: olha, o karatê vai demorar muito tempo para você ter a habilidade necessária para se defender bem. O jiu-jitsu é uma coisa muito instintiva. É uma coisa que em 6 meses você já não é mais a mesma pessoa. Sim. Então ele me orientou que eu procurasse uma academia de jiu-jitsu e não falou mais nada. Meu irmão era de poucas palavras, né? Isso com quantos anos? Eu tinha 12 anos de idade. 12 anos. Ah, um adolescente. Eu tinha quase uma criança, né? Pré-adolescente. Pré-adolescente, E pré-adolescente. eu tinha acabado de sair do colégio interno, do seminário que meu pai tinha me posto, né? E eu estava muito verde. E eu acabei encontrando uma academia de jiu-jitsu no shopping center da Gávea, que era do Reilson Gracie, que era um visionário do jiu-jitsu para a época, né? Ele tinha kimono de várias cores, Sim, coisa que era sim. inadmissível naquela época. O kimono Era só branco. era Era só branco. branco, né? E lá, e meu pai fez um esforço, eram aulas quase praticamente particulares, muito caro para a nossa condição financeira. E eu tinha aula uma vez por semana, depois eu implorei para o meu pai 2 vezes por semana, e eu tive aula com Gerson Mosquito e com Paulo Strauss,
que depois eu vinha a saber que eram dois grandes lutadores, competidores, que davam aula para o Wilson Gracie no shopping da Gávea. Na época, então, o senhor não tinha nem a noção Nem, não quem sabia era. o que quem era. era, onde estava se metendo, onde... E nessa academia de jiu-jitsu do Wilson Gracie, no shopping da Gávea, era muito interessante, porque era uma coisa que naquela época não era comum. Que era uma academia muito organizada, muito limpa, os banheiros com desodorante, com toalha para os alunos, e as aulas individualizadas, aula 1, aula 2, aula 3, tudo na parede, junto com pôsteres de James Bond, de filmes de esporte. Meio Aquilo Hollywood. para uma criança, no meu caso, era um deslumbre total, né? E a Claro. gente começava aprendendo defesa pessoal. Muita defesa pessoal, né? Coisa Aham. que a gente ainda tem hoje, mas não é É, o tamanho e hoje foco que era a época. Sim. Então eu treinei muito com o Gerson Mosquito, com o Paulinho Strauss e com o Fernando, que era um outro professor que tinha lá. E uns 6 meses, um ano, meu pai passou por dificuldades financeiras e ele falou: Sérgio, eu não vou mais conseguir pagar, porque era muito caro o jiu-jitsu, né? E eu falei para os professores, falei: olha, eu vou ter que parar, meu pai não consegue mais pagar. E o Gerson Mosquito virou e falou: olha, eu treino numa academia, é mais barato, em conta eu posso te indicar, te levar lá, se você quiser. Eu falei, lógico, eu quero, eu gostava, né? Tinha me apaixonado pelo jiu-jitsu. lá eles então eram professores, mas treinavam em outras. Eram monitores, davam aula para o Wilson Gracie. Ah, Mas de algum lugar eles tinham que aprender, né? Mas a academia não era deles. Eles Aham. trabalhavam para o Wilson eram Gracie. contratados. Não eram contratados para dar aula para o Wilson Gracie. E quando eu finalmente não pude mais pagar o Wilson, que era muito caro, o Gerson me indicou a academia do mestre Oswaldo Alves, que ficava no Leme. De ônibus da minha casa para Oswaldo Alves, dava 1h30 de ônibus. Nossa. Caminhadinha. E a Olha, galera hoje reclama de Pois é. 15 minutos. É. Pois é. Nossa, mó longe. Não, pegar mó trânsito, longe, 15 minutos. Eu pegava inicialmente 1h30, depois, mais tarde, mais velho, estagiando no centro da cidade, era 2 horas de ônibus para treinar no Oswaldo, saía às 10 da noite e depois era mais 1h30 de ônibus para chegar em casa. De volta. Então era 3h30 garantida de ônibus, cada pernada, para treinar jiu-jitsu. Mas enfim, foi um amor, uma paixão à primeira vista, faz a gente se sentir, pela necessidade do momento, muito seguro. Sim. E aquilo me fez muito bem. Me transformou como pessoa. Aham. Me manteve distante das encrencas de garotos de rua, Sim. drogas, brigas, encrencas e Até outras. porque eram 3 horas só no ônibus, né? Não. Já não sobrava muito Na tempo. rua já não ficava sobrava tanto. muito Já É, não tinha já muito sobrava- tempo, já não tinha muito tempo para perder, né? Então, era muito tempo no ônibus e tal. Sim. E eu fazia uma coisa que eu sempre tive o hábito, anotar as posições. Eu chegava em casa, relembrava e anotava Um no caderninho? caderno as posições desde aquela época. Isso sempre me ajudou muito. Não só a gravar, porque você precisa recapitular Sim. mentalmente o que viu, como para organizar e botar aquilo em palavras, você precisa entender profundamente o que você fez. Sim. Né? Então, o fato de botar aquilo em palavras organizava as minhas ideias, o pensamento e o que eu havia aprendido. Pô, o Eric Sorriso, que treinava com a gente lá no São Judas, na liga, ele desenhava a posição do dia. Desenhava a posição. O cara, se ele tem a Caraca. habilidade de desenhar, Desenhava. É bom, Poder né? Pra gravar. você armazenar, né? É. Mas nessa época era só para aprendizado mesmo, né? Sim. Nunca imaginou nunca, que nunca. pudesse Eu nunca imaginei. dar aula para Eu alguém. nunca imaginei que fosse chegar à faixa preta. Para mim, o jiu-jitsu nunca foi um objetivo em si, mas foi uma travessia e um caminho profundamente agradável e feliz. O que via acontecer acontecia. Aham. E eu digo isso sempre, disse para todos os alunos que passaram por mim, pessoas, não vejam, não olhem para o resultado. Aprendam a amar o caminho, porque o caminho é que é importante. Porque as coisas acontecem naturalmente. Se o caminho é bom, se o caminho é prazeroso, se tornar um faixa preta é uma consequência que você nem vai perceber. Quando você perceber, você já é faixa preta. Você vai falar, mas já? Estava tão divertido, porque a faixa preta, junto com ela, vem toda uma responsabilidade. Você se torna um exemplo para a sociedade, para a justiça, para todo mundo. Pra Então, tudo, né? a faixa preta é uma maturidade, é a criança, o jovem, o adolescente, que antes dos 18 não tem muita responsabilidade, de repente faz 18 anos de idade e, obrigatoriamente, até por força de lei, se torna um homem. Né?
e ganha uma maioridade penal, depois uma maioridade civil, mais tarde, mas enfim, você se torna maior de idade. Sim. E o seu exemplo passa a ser muito importante para todo mundo, para sua família, para Você sua não, mulher, você, seu você não se filho. torna mais uma pessoa comum, né? Nunca Teve alguma confusão, é um faixa preta. Né? Aquele cara é faixa preta. Não, ele é faixa preta, Nunca tanto mais. pro lado bom e pro lado ruim, né? Então você vira. Tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo, É uma vira responsabilidade referência, grande. né? E É a uma faixa preta, ela responsabilidade. tem mais um fenômeno que eu costumo mencionar nas graduações, nos encontros, é que uma vez faixa preta, você nunca mais vai deixar de ser faixa preta. Por mais que você envelheça, por mais que o seu físico deteriore, você é faixa preta até ser enterrado. Sim. Né? Eu, por exemplo, eu tive acidentes de trabalho e vou que botei prótese de quadril, problemas de saúde que me impediram de treinar e continuar treinando como eu gostaria. Né? E me impediram até de treinar, né, efetivamente. Mas você nunca mais vai deixar de ser um faixa preta, eu nunca mais vou deixar de ser um faixa coral. Independentemente de você estar treinando ou não, estar habilidoso ou não, estar competindo ou não, a sua postura mental e a sua postura como exemplo para a sociedade, para os alunos, ela é fundamental. Sim. Então, até o 6º grau, o 5º grau, é o que a gente tem de resultados no jiu-jitsu. A partir disso, é o que a gente faz pelo jiu-jitsu, o que faz pelos alunos. O que você faz com que eles entendam que as artes marciais, elas não se resumem em uma luta somente. Ela é todo um exemplo e toda uma forma de ser que nós vamos aplicar para a vida, em todos os sentidos. Sim. Sim. Essa questão da gente ser finalizado e continuar, tomar uma queda e continuar, esse é o maior exemplo para a nossa vida. Sim. Porque a nossa vida ela é formada, eu diria, de 60%, 70% de fracassos, entre aspas, na nossa cabeça. Porque nada é um fracasso. Aham. Ninguém sabe verdadeiramente se aquilo vai ser uma bênção ou uma maldição, a não ser que aquilo chegue no último dia da sua vida. Sim. Sim. Eu cito sempre, não sei se eu posso me alongar É que a gente muito, cria. A Pode gente ficar à cria. vontade, A mestre. gente que cria expectativa demais, né, mestre? eu sempre cito a parábola do cavalo. Um fazendeiro muito pobre achou um cavalo belíssimo e pegou aquele cavalo e levou para o seu sítio e começou a cuidar daquele cavalo. Um dia um rei, um príncipe passa por lá e fala: eu adorei esse cavalo. Me vende esse cavalo. Ele falou: eu adoraria lhe vender, mas esse cavalo é como um filho para mim, eu não posso lhe vender esse cavalo. E o príncipe falou: eu te dou um castelo, eu te dou 20 serviçais e uma mesada para o resto da vida para esse cavalo. Ele falou: eu não posso, ele é como um filho para mim. O príncipe foi embora. Nisso a aldeia veio e falou: mas meu Deus, você é maluco? O príncipe te ofereceu um castelo, 20 empregados e salário para o resto da vida por um cavalo. Você não quis vender o cavalo? Isso é uma maldição, você é maluco. Ele falou: eu não sei se eu sou maluco, eu sei só que ele ofereceu e eu não aceitei. Dali um mês o cavalo foge e desaparece. A população já vem em cima, julgando. Olha o que você perdeu. Julgando, criticando, tá vendo, seu velho maluco? A gente, quando envelhece, as pessoas nos chamam de velho, né? Enfim, mas é porque a gente é velho mesmo. E falou: tá vendo? Uma maldição, você não aceitou e perdeu o cavalo. Ele falou: eu não sei se é uma maldição ou não. Eu sei que ele ofereceu, eu não aceitei, o cavalo fugiu. Mais um mês, o cavalo, acostumado, volta e com ele voltam 10 outros cavalos selvagens tão bonitos e belos quanto esse para ele. E ele tinha 11 cavalos maravilhosos como aquele. Aí a população veio: meu Deus, é uma bênção. Aí ele falou: não, Como você é inteligente, né? não, assim, pula de maldição para bênção com uma análise pessoal subjetiva, né? É uma bênção. Ele falou: eu não sei se é uma bênção. Eu sei que o príncipe me ofereceu, eu não vendi, fugiu e agora eles voltaram. E aí ele tinha só um filho, esse fazendeiro muito pobre, começou a adestrar esses cavalos para amansar eles, caiu, quebrou as 2 pernas e os 2 braços, o filho dele. Aí a população já veio: tá vendo, é uma maldição. Seu único filho que te ajudava na fazenda quebrou as 2 pernas e os 2 braços, não vai poder mais te ajudar. Ele falou: eu não sei se isso é uma maldição. Eu sei que o príncipe me ofereceu, eu não vendi, o cavalo fugiu, voltou com mais cavalo e meu filho quebrou os braços. Bom, daí o reino entrou em guerra com um reino muito mais poderoso e muito mais forte. E ele estava com um filho com os 2 braços e 2 pernas quebradas, não pôde ir para a guerra. Numa guerra, sabidamente, que todos que fossem iriam morrer, porque eles eram muito mais fracos que o outro reino que estava em guerra.
E a população chegou, mas é uma benção. Seu filho não vai para a guerra, não vai ser obrigado a ir para a guerra, porque ele está com as duas pernas quebradas. Ele falou, eu não sei se isso é uma benção. Eu sei que o príncipe quis comprar, eu não vendi, fugiu, voltou mais cavalo, meu filho quebrou o braço, e agora ele não vai para a guerra. Mas eu não sei se é uma benção ou uma maldição. Enfim, tudo que acontece na nossa vida, nós não podemos fazer uma análise imediatista se aquilo é uma benção ou é uma maldição na nossa vida. Nós só vamos saber no último dia da nossa vida. Pô, Então, Esse é profundo. profundo. não vamos julgar o que nos acontece, vamos observar, vamos ser observador daquilo que nos acontece, como se fosse um filme, como se fosse um teatro. Estar fora e observar aquilo que nos acontece. Porque se é uma bênção ou uma maldição, nós só vamos Só vai saber saber no último dia. no último dia da nossa vida. Então, essa eu gosto muito dessa parábola. Muito boa, Muito muito verdadeira. boa. Desculpe aí ter me alongado. não, a imagina, casa ixi, fica à aqui vontade. não temos Não tempo. tem tempo, né, ô Rafa? Mas então foi isso. Eu fui pro jiu-jitsu, né? Voltando. Eu Que a fui gente pro pulou lá jiu-jitsu. pra faixa preta. Lá Vamos meu lá. pai não pôde pagar, eu fui treinar no Oswaldo. Chegando no Oswaldo, o Oswaldo se tornou para mim uma figura paterna, porque meu pai trabalhava fora em São Paulo a semana. Eu via meu pai de 15 dias, minha mãe doente, de cama, praticamente vegetando. E aquilo se tornou para mim um caminho Sim. que me afastou das drogas, que me afastou de muitas coisas e me deu um embasamento moral, um embasamento de personalidade que eu tenho certeza que eu trago até hoje e que nunca mais saiu de mim, porque as amizades que nós fazemos dentro de um tatame, de um dojo, de uma academia de artes marciais, são amizades diferenciadas Sim. daquela que a gente tem no colégio, na rua. Tem um amigo que fala que o jiu-jitsu é uma arte que é a arte de fazer amigos, né? Não é só uma arte marcial, porque você faz muita amizade boa. Eu iria um pouquinho além. A vida é uma arte de fazer amigos. Verdade. É verdade. Isso é verdade. Que a gente demora muito a entender. A gente demora muito a compreender. Eu, desde os primórdios daqui, quando cheguei em São José dos Campos, em 1991, e dei aula, aí já é outra fase, já estou pulando toda essa fase. Em todas as graduações, eu sempre disse, o nosso maior desafio é manter a unidade. Porque a natureza humana básica é desunião e a guerra. Desunião. Haja visto as guerras que nós estamos Sim, tendo aí, sim. são as guerras do Oriente Médio, são as guerras da Rússia, da Ucrânia. O ser humano nunca esteve num período sem guerra, sem mortandade, sem ódio, sem criar diferenças para justificar o ódio e sem despersonalizar de humanidade o seu adversário para que você possa matar ou ser cruel se sentindo confortável com uma ação dessa. Então, a gente primeiro descaracteriza o adversário como ser humano, Aham. para que você tenha, então, uma consciência tranquila Pra para poder feri-lo, né? cometer Matá-lo. atrocidades. Não, ele é muçulmano, ele é judeu, ele é cristão. Seja o que for. E a partir dessas alegações, as piores atrocidades são cometidas. Veja nas cruzadas, que era para defender a religião cristã, Sim. o que foi feito nas cruzadas, É. quantas chacinas, estupros, mortandade. Aí eu pergunto para todo mundo, assim, as pessoas falam que eu sou um velho meio maluco, mas eu tenho umas ideias meio doidas. Eu falo assim, vocês acreditam em bruxa? A pessoa vai dizer, não, não acredito. Eu falei, então, a Inquisição matou 80 mil mulheres inocentes. Se você não acredita em bruxa, queimaram em fogueira 80 mil mulheres alegando serem bruxas ou estarem Se, praticando ela não bruxaria. se não existe, por que queimaram? Então, bizarro, justificado pela religião, justificado por qualquer outro pretexto que é artificial e não é verdadeiro, se cometem as piores atrocidades. Sim, Por sim. que eu trago isso para o nosso assunto do jiu-jitsu? Porque eu sempre participei das rivalidades do jiu-jitsu com a luta livre, no início com o karatê, e eu tinha amigos em todos os lugares, porque eu sou uma pessoa de me dar bem com todo mundo, eu não sou uma pessoa de ter animosidades ou ter raiva de ninguém, e muito menos, e quando tem motivos para ter, eu quero logo me livrar daquilo, porque aquilo faz muito mal, mais mal a nós do que a pessoa que a gente está com raiva. Então não guarde rancor, não guarde raiva, porque aquilo consome a nós. Se consumisse a outra pessoa, tudo bem, mas não, consome a nós. E Né? nessas diferenças aí que o senhor citou, né, de política, de religião e tudo mais, a arte em si, a arte marcial em si, ela traz essa parte aí de união, né? Porque a partir do momento que eu entro no tatame,
pra mim pouco importa se eu sou cristão, se o senhor é ateu, se o outro É budista, pobre, é rico, é branco, é preto. um é roqueiro, o outro é pagodeiro. pagodeiro, e todo mundo troca porrada e vai vencer ali quem tá mais preparado, e no final sai amigo, né? Eu venho de uma academia do Mestre Oswaldo que era muito eclética, assim. Você tinha de tudo. Tinha de tudo. Tinha o Zé Paraíba, que era porteiro. Tinha o Fux, que já era desembargador, que virou ministro da CJ, que virou ministro do É. Supremo. Você tinha o Garcia Dávila, o grande advogado. Você tinha o Fabrício, você tinha o Paulinho Caruso, você tinha o Verdugo, você tinha o Márcio Malvado. Enfim, eu cometo até injustiça de não lembrar alguns Todo nomes. mundo. Sérgio Penha, que era o fenômeno do jiu-jitsu. Lenda, né? E o grande mestre Oswaldo Alves, que era uma pessoa humana, com todas as qualidades e defeitos que um ser humano pode ter. Sim. E eu digo assim, por que eu falo defeitos? Porque é muito fácil amar o perfeito. É muito fácil você gostar do perfeito. Sim, O sim. difícil é amar o imperfeito. Sim. Então eu sempre digo isso, é o nosso desafio da amizade, da verdadeira amizade, da irmandade, é você entender os defeitos, ultrapassar e sempre priorizar a amizade, Exatamente. sempre priorizar a paz, o encontro. Então, quando eu aqui cheguei, É muito fácil gostar de quem gosta das mesmas coisas que a gente. Sim, é sim. muito fácil você gostar do perfeito. Fica muito fácil. O Sim. difícil é gostar do imperfeito. E lá no Rio ainda, o senhor entrando. Mas não me chame de senhor. Vamos só Você- esclarecer aí pra galera, Eu não porque gosto. eu vou me sentir mal. Nos bastidores, o mestre pediu pra gente não chamar de senhor, mas eu tenho essa dificuldade. Eu também. Você, é só Fui treinar. ensinado. Você. Então, se vocês Serjão, verem a você, gente aí, Sérgio, qualquer coisa. perceberem a gente chamando de você ou ele, não pense, pô, povo mal educado, o povo não sabe tratar o mestre, porque a gente vai ser julgado também, Não, eu né, não gosto, mestre? eu não gosto. Mas foi um pedido. Eu não gosto. Então, quando você começou a arte marcial, que apanhava na rua, tomava ali um cascudo, quando que percebeu que, opa, realmente eu treinando jiu-jitsu, a parada aqui na rua pelo menos fica diferente, Não. ou porque eu sei me impor, ou porque no mínimo eu A sei postura é me diferente, defender, porque né? Eu nunca vou me esquecer de uma personalidade, de uma pessoa na minha infância, chamada Zé Lobo, que era irmão de um amigo meu chamado Braguinha. Zé Lobo era um cara mais velho, 4, 5 anos mais velho, já era um adulto, um homem feito. E uma vez eu cobrei o Braguinha, irmão dele, falei, pô, Braguinha, te emprestei aquele pé de pato, ou short, me devolve, não sei o quê. Eu acho que esse irmão dele mais velho não gostou. Eu saí andando, cara, ele veio correndo e deu um pisão nas minhas costas. Eu achei que eu tinha quebrado a coluna. E uma verdadeira humilhação, uma dor que eu sofri, fui arremessado ao chão, e, enfim. E eu treinei jiu-jitsu, confesso a vocês, os 3, 4 primeiros anos, pensando nessa pessoa. Dia e noite. Coitado, Zé Lobo. Zé Lobo. Coitado do Zé Lobo, depois de 3, 4 anos. Na psicologia se chama isso de drive, né? E você conseguiu encontrar ele depois? Sim, consegui encontrar ele Conversou com ele? na praia e enfim. Teve um grande reencontro? Era tudo sempre na praia, né? E quando eu, bem seguro de mim, né? E o desafiei em público, né? Ele mesmo sendo maior, pela segurança que o jiu-jitsu nos traz, pela forma com que a gente fala, a forma com que a gente se posta, imediatamente ele recuou. Dada a minha índole, que é uma índole pacífica, lógico, eu nunca vou esquecer aquele chute no meio das costas. Né? Aquele chute que Nunca. Mas, suca o peito. mas né? é aquilo que nós acabamos de falar. Esse chute foi uma maldição ou foi uma benção? Isso é verdade. Hoje eu concluo que foi uma benção. Porque Sim. tem aquele chute nas costas que me jogou de cara no chão, no meio da rua, na frente de todo mundo, essa humilhação, essa dor física e espiritual que eu Sim. senti. Eu talvez não tivesse treinado tanto jiu-jitsu, não tivesse me dedicado tanto. Então, novamente, Uma tudo benção. que nos acontece, você Pode pode ser. enxergar e ver sobre 2 aspectos. Benção e Aquilo é maldição. uma bênção ou é uma maldição? Mas só vamos saber No último dia. no da último dia. Então eu treinei, enfim, encontrei ele, desafiei ele recuou. A minha índole é pacífica e eu poderia ter ido para cima dele de qualquer jeito, mas quando uma pessoa não quer, não é da minha índole agredir ninguém. E ficou por isso mesmo, e dali eu fui ganhando uma certa
apesar de ser magro, sempre fui muito magro, uma reputação na praia, isso vai trazendo muita autoconfiança. Treinei no Osvaldo e no Osvaldo tiveram algumas brigas homéricas na rua, como na entrada do Olímpicos lá, que o Sérgio Penha foi o maior lutador que eu conheci de todos os tempos. E ele nunca, numa briga, ele nunca dava um soco, ele dava um tapa. Mas um tapa de mão aberta que a pessoa pagava. Aquilo era uma patada de boi, sei lá o que era aquilo lá. Pessoa fantástica também. Muita saudade dessa época. E essa época também tinha um grande amigo, irmão, que é o Luiz Dagmar, que é o Careca, que está aqui em São José, que eu gosto muito da Treinava lá também com... Treinava no Osvaldo, era meu amigo de treino, nós sempre fomos muito amigos. Vocês têm a mesma idade? O Careca, ele tem 68, se não me engano, eu tenho 62. 62. O Careca agora está passando uma fase difícil de doença, mas... meu pai também, a mesma doença, mas eu tenho fé de que tudo é possível. Tudo é possível. E novamente, bênção ou maldição. Ninguém sabe o que é uma bênção ou maldição só no último dia de vida. E tem sido assim a minha vida. Então eu não julgo. Quando você começou, o Luiz Dagmar já treinava? Não. Ele treinava em Niterói, ele treinava com outro professor, eu já era faixa roxa, azul. Quando ele começou a treinar com o Osvaldo, ele chegou faixa azul também. Mais ou menos a mesma faixa, e nós éramos uma irmandade. Era um ambiente muito legal. Muito legal de treino, era pessoas fantásticas. E sempre naquela mesma academia, pequenininha? Pequenininha. A academia do Osvaldo era do tamanho dessa sala aqui, talvez menor. Com muita gente. Você tinha que pegar a senha para treinar, e se pulasse tua vez, tu não treinava. Não treinava. Então não tinha esse negócio. Quando era sua vez, era para valer. Era hora de dar tudo. Tá preparado. Né? Dar tudo. E, puta, foi uma época muito boa. E aí, finalmente, em 1991, eu até orientado por amigos que eram advogados, juiz, Fux e outros, né? E eu fiz concurso público. Passei para o Espírito Santo, para delegado de polícia, e depois passei para São Paulo, para delegado de polícia, e vim para São Paulo. E chegando aqui em Caçapava, eu dei aula no Clube Jequitibá, e logo em seguida, 3 meses depois, eu fui transferido para São José dos Campos. Passando no centro de São José dos Campos, tinha a Academia Dragões, em frente à praça, tinha uma placa lá, Gracie Jiu-Jitsu. Na hora eu subi. E quem estava dando aula lá era um grande amigo que eu tinha treinado com ele no Osvaldo, na academia dele, que é o Hillion Gracie. O Hillion morou aqui então? Morou rapidinho. Morou não, ele vinha, dava aula e ia embora, né? Mas ele estava de passagem, estava se mudando para Florianópolis. Quando ele viu que São José dos Campos ainda ia demorar a engrenar, ele falou: Sérgio, você quer ficar com uma academia Gracie, meu nome, Hillion Gracie, tomar a frente? Eu falei: Hillion, cara, agradeço. Estou lisonjeado pela oferta. Gosto muito de vocês, reconheço. Oferta para poucos, né? Para poucos. Principalmente naquela época que não é essa franquia que é hoje, né? Sim, hoje tem muita gente franquia, dando aula para franquia que nunca viu um Gracie na vida. Eu, por acaso, cheguei a viajar com o Hillion e com o Renzo. O Renzo namorava uma menina chamada Mônica, eu namorava uma menina chamada Denise, irmãs, e nós viajávamos para Bocaina, sempre juntos. E quem era colado com o Renzo, vivia com o Renzo, era o Hillion Gracie. Eles eram, além de primos, eram irmãos de sangue. E o Renzo é uma pessoa encantadora, e o Hillion também, temperamentos diferentes. Renzo extrovertido e o Hillion mais tímido na dele. Um naturalista, o Hillion, uma alimentação impecável também, sempre foi um grande exemplo em termos de alimentação, atleta, né? De postura, atleta, um cara fantástico, né? E a gente viajava junto, então eu já tinha essa convivência com eles, e encontrei o Hillion aqui. E o Hillion falou: estou indo embora, quer ficar com o Gracie? Eu falei: olha, eu sempre fui aluno do mestre Osvaldo, Hillion, apesar de ter treinado com você, aprendido muito com você, ficaria chato para mim, então eu vou montar uma academia Sérgio Lisboa Jiu-Jitsu, mais da escola do mestre Osvaldo. Agradeço. Ele: não, te compreendo, entendo. Nessa noite ele dormiu na minha casa, dormiu em casa, e no dia seguinte ele partiu para Florianópolis, onde ele montou uma família gigante, Hillion Gracie, gigante. Ele dominou a ilha lá com grandes campeões, grandes academias. Ele foi casado, se não me engano ele separou depois da esposa, né? Ele voltou para o Rio, eu não sei bem porque a gente perdeu o contato. Sim. Mas uma das histórias também interessantes é que nesse ínterim que eu treinava no Osvaldo, eu treinava também no Atlântico Sul, na Barra da Tijuca, com o Zé Carlos Macaco.
que mais tarde, nos Estados Unidos, se transformou em Joey Moreira. Aham. Mas era o Zé Carlos, apelido de macaco, que também era um dos monitores do Reilson Gracie no Shopping da Gávea. O macaco chegou a dar aula aqui em Taubaté, alguma coisa assim? Não, esse foi outro. Foi o outro É, macaco. outro macaco de São Paulo, não tem nada a ver. Não confunda os macacos. Não confunda. Mas aí, Aí fundou aqui. então, eu fui padrinho de casamento de Zé Carlos, do Joey Moreira, com a Ludmilla, né? Fui padrinho de casamento, depois ele foi para os Estados Unidos, para a Califórnia, e lá montou a super escola dele, graduou um grande lutador de Muay Thai, de full contact, que era como é que é o nome dele? Fortão, bom, que lutou, vale tudo, ganhou tudo. Eu tô com a memória tão ruim. Ricardo Arona. Não. Ricardo Arona era do jiu-jitsu, que não era do jiu-jitsu. Era o que ganhou do Pardel, lutou, foi campeão do UFC. O brasileiro? O Marco Ruas. Marcos Ruas. Perdão, Marco Ruas. Perdão, cara. Perdão. Ele treinou com Lenda. o Mestre É uma Osvaldo pessoa. também. Não, mas deixa eu te contar como ele treinou, como ele chegou no Mestre Osvaldo. Deixa eu contar. Perdão, Marco Ruas, Zé Carlos, eles são muito ligados, são muito amigos, eu admiro os dois demais. E eu dava aula de jiu-jitsu na Corpore de São Conrado. E lá tinha o Marco Ruas que dava aula de full contact lá. E o Marco Ruas sempre foi uma pedreira em todos os sentidos, em todas as artes marciais, inclusive chão, tá? Ele nunca foi bobo chão, não, tá? Ele, Sempre ele, um ele tanque, foi né, que treinava tudo, né? Então, e eu Ele treinei começou com o com Marco sempre. Ruas algumas vezes lá, e o bicho era sinistro, cara. Eu sempre fui muito magro, o cara era uma porta-lente técnico, né? E um dia eu cheguei lá, o Marco Ruas, nunca esqueci isso, ele vai saber pelo podcast. Sérgio, quero falar com você, muito sério. Eu falei, cara, esse Azedou. cara desse tamanho, eu não gostei do tom, não. Mas como estava com a consciência absolutamente tranquila, eu Tranquila. falei, Marco, somos amigos, pode falar. Não, o que você está dizendo por aí que você anda me pegando no treino? Eu falei, ô Marco Rua, você me conhece. Há não muito tempo, mas me conhece. Eu não sou de comentar. Primeiro, eu nunca te peguei em treino, né? Não seria verdade. Começa aí. Começa aí, né? Sempre fui amassado. Primeiro que eu não sou mentiroso. né? Não mentiria. Segundo, e mesmo se fosse, jamais falaria. Mas quem que te disse isso? Ah, foi a Márcia da recepção, que era uma menina que tinha lá na recepção. Eu falei, Márcia, vem cá. Aí ela veio toda risonha. Márcia, o que você falou pro Marco? Marcos, eu tava brincando com você. Isso é brincadeira. Isso é Uma brincadeira. brincadeira, Isso é brincadeira. brincadeira. Você vê que um veneno mal colocado, negócio, isso é brincadeira. Mas enfim, eu gostava muito do Marcos e o Marcos tinha uma ânsia de treinar chão muito grande e o jiu-jitsu se fechou no Rio de Janeiro de uma forma que ele não pudesse treinar em nenhuma academia de jiu-jitsu. E eu conversei. Ele fazia luta livre também. Fazia, treinava chão, treinava com um grande mestre lá de chão, que foi meu professor também de luta livre na Academia de Polícia do Rio de Janeiro. Né? Eu fui detetive no Rio de Janeiro, trabalhei na Coordenadoria de Apoio Operacional, trabalhei em operações especiais, que mais tarde viria a ser o CORE do Rio, Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais. Eu trabalhei no Recursos Especiais com Juremi Batista, que era o titular da CAL, enfim, foi uma fase muito boa. E aí o Marco Ruas, eu indiquei o Marco Ruas para treinar com Oswaldo Alves. E o Oswaldo Alves recebeu ele de braços abertos. Porque até então ele não conseguia, Ele não conseguia entrar. E lá ele treinou, conheceu os casca grossa, Paulo Bicudo, Paulo Boca, Sérgio Penha, Fabrício, Pascoal Duarte, enfim. E ele treinou muito chão, o que o Oswaldo, na época, foi muito criticado pela família do jiu-jitsu por estar ensinando jiu-jitsu para ele. Isso magoou o Marcos, porque a gente não gosta desse sentimento de rejeição que Sim, em lugar nenhum, de separação, né? Não é um negócio legal. E depois ele se mudou na mesma época que o Joey Moreira para lá, e lá eles fizeram uma parceria muito forte, e o Joey deu para ele a faixa preta de jiu-jitsu, merecidíssima, né? Diga-se de passagem, o Joey é um coração de ouro, um grande lutador. Eu tenho muita gratidão pelo Joey Moreira também. Eu tive pontuais, mas grandes amigos no jiu-jitsu. O outro foi o Inácio Aragão também, que da Carson Grace, que me ensinou muito, muito. No seu livro você Fala conta, do né? Inácio, Fala bastante dele. Inácio Aragão. Conta a história também que ele era um cara tranquilo, mas que às vezes precisava resolver o problema, ele ia lá e resolvia. O Inácio era um pitbull, né? Conta aí pra gente a história do que ele tava lá, viu na quadra de futebol. São duas passagens que me marcaram muito com o Inácio Aragão.
assim, primeiro, antes de mais nada, é uma pessoa que não escolhe com quem ser valente. Ele era um valente natural, para vencer ou para perder. Um belo dia, ele virou para mim, eu cheguei na casa dele, ele falou: Serginho, eu vou brigar com o Cássio Cardoso. Eu falei: quem? O Cassinho da Carson? Ele falou: eu vou brigar com o Cassinho. Eu falei: Inácio, esse cara é o atual campeão invicto de todas as categorias, de todos os pesos. Ele: eu não quero saber, ele está falando de uma menina que foi minha namorada, que ficou com a minha namorada. Enfim, ele faltou a respeito comigo e eu vou brigar com ele. Se ele não aceitar um desafio, eu vou brigar com ele, vou pegar onde ele quiser, onde ele estiver. Cara, Eu falei: Inácio, mas o cara é o top do top do top. Ele falou: e daí? Ele não escolhia com quem ser valente, ele era valente por natureza. E ele falou: você vai comigo para evitar que haja covardia, mais gente entra? Eu falei: vou, Inácio. E nós fomos ali, embaixo da academia do Silvio Bering, tinha uma igreja evangélica, academia do Silvio Bering, e o Inácio ficou esperando o Cássio Cardoso chegar. E eu, meu Deus, tô aqui, né? Isso vai acontecer Vou mesmo. pro culto para aproveitar e orar. Isso chegou o Cássio Cardoso, o Inácio: não, vamos brigar. O Cássio: não quero brigar. Porque o Cássio conhecia a fama de maluco do Inácio. Era uma guerra que não teria fim. Teria que brigar todo dia, toda hora, em todo lugar. E, cara, eu vou brigar, e o Inácio foi para cima, o Cássio Cardoso armou, enfim, o Cassinho cinturou, derrubou o Inácio, montou no Inácio entre dois carros. Eu me lembro muito bem que o Cassinho apoiava a mão nos dois carros, montado no Inácio, o Inácio não conseguia sair da montada. O Cassinho não deu um soco no Inácio. E agora? E agora? Gritou, falou, mas não deu um soco no Inácio, porque sabe que se desse o soco, aquilo não teria fim nunca. Nisso, o Silvio Bering se aproximou, com uma índole pacífica que ele tem, e tentou separar a briga, e o Cássio Cardoso deu um tapa no Silvio Bering. Eu lembro disso. Silvio Bering era o mestre do... Silvio Bering não era o mestre de ninguém, não era de nenhum de nós que estávamos ali, era o mestre, grande mestre de outros grandes lutadores. Ah, ele não era mestre do não, Cássio? O Cássio era aluno do Carson Gracie. Pô. Do Carson Era Gracie. filho do Carson Gracie. O lutador, o 01 da Carson Gracie. Acima de todos na época. O grande campeão da Carson Gracie era o Cássio nome da Cardoso. academia. Era, o cara sinistro, né? Fez grandes lutas com o Marcelo Bering. Era o Marcelo Bering da Rickson e o Cássio Cardoso da Carson. Grandes lutas. Então teve esse negócio. E eu fiquei com essa sensação e com esse aprendizado de que o verdadeiro valente, corajoso, ele não escolhe com quem ele vai ser valente. Ele é valente. Seja para enfrentar um leão, que vai rasgar ele ao meio, ou seja, para enfrentar um gato. Um gato. Então, isso é a essência da verdadeira valentia. E o Inácio me ensinou isso através dessa ação. Outra passagem com o Inácio, eu estava na praia do Leblon, e conversando, andando no calçado, ele falou: Serginho, um minutinho só, segura meu relógio aqui. Eu falei: o que houve, Inácio? Ele entrou numa quadra de vôlei lá, deu 2 raquetadas num cara, derrubou, montou, botou o cara para dormir, um cara de 2 metros de altura. Eu falei: mas Inácio, o que foi isso, Inácio? Me explica. Não, esse cara andou falando de uma menina que eu sei. Eu falei: pelo amor de Deus, Inácio. Não pode falar da mulher desse cara, velho. É um perigo. Não, e ele era muito engraçado, porque nessa o cara processou ele, e o juiz: mas o que aconteceu? O Inácio falava: eu sou uma vítima, doutor Celeste, eu sou uma vítima. É muito engraçado. É um cara muito espirituoso, muito inteligente, escreveu um livro fantasticamente bem escrito, cara. Eu assim, tenho muita saudade desse tempo e dessas personalidades que passaram. Mas foi daí que surgiu a fama do jiu-jiteiro ser bad boy? Não. Foi depois, eu acho. Ser bad boy foi muito depois. Eu já morava aqui, né? Eu já morava aqui e já dava aula aqui, e começou aquele negócio de briga de rua. Aquilo me atrapalhou terrivelmente, eu ter alunos jovens, crianças. Nenhum pai queria deixar os alunos entrarem. Tinha uma péssima reputação. Eu nunca fui o estereótipo do lutador jiu-jitsu. Nunca raspei a cabeça, nunca tomei anabolizante, nunca tive a orelha estourada e sempre fui pacífico. Então ninguém acreditava verdadeiramente que eu era um professor de jiu-jitsu ou que dava aula. Enfim, mas eu nunca me apeguei a essas imagens e fiz, dentro do meu possível, a história acontecer. O melhor, né? Me dediquei. Depois que eu estava em São José dos Campos, já tinha meus faixas roxas, chegou o professor Careca, o mestre Careca. Eu passei minha academia toda, eu dava aula na Borba Gato, ali na academia Power Training.
O Careca tinha acabado de chegar, trazido por um aluno meu também, que era o Pedro, da Madeireira, e ele não tinha alunos, só existia eu de professor de jiu-jitsu. Eu falei, Careca, fica com a minha academia, todos os meus alunos. Eu tenho outras atividades, eu tenho estacionamento, eu tenho oficina mecânica, trabalho como funcionário público, delegado de polícia, eu quero só um lugar para treinar. E passei para ele toda a academia. E voltando àquela frase que nem tudo é uma bênção, uma maldição, você só vai saber no último dia de vida. O que aconteceu? Logo de início, o Careca se indispôs com o Juninho, seu tio. Sim. E expulsou o Juninho da academia, o Erivaldo Júnior da Erivaldo academia. Júnior. É bom falar Erivaldo Júnior, porque tem gente que confunde com Não, o Juninho Calazans. O Juninho Calazans veio Muito tempo, depois. muito tempo depois. É que nessa época, quando você se referiu aos faixa roxa que transferiu, sim. é o Erivaldo Júnior, Erivaldo Júnior, Flávio Gambim e o Gustavo e o Pinto. Gustavo Pinto. Os três. Os Foram três. os três primeiros faixas preta meu. Mas nesse tempo o Careca expulsou o Juninho e falou, não, e tal. Não. Enfim, ambos têm temperamento forte. Então, dois bicudos não se beijam. Né? Os dois têm temperamento forte. Deu atrito, eu conversei, Juninho, pede desculpa, volta, porque eu não quero dar aula mais. E o Juninho voltou e o Careca expulsou ele novamente da academia. E aí o Juninho falou, não tenho com quem treinar. Aí eu voltei a dar aula. E dei aula muito tempo, muito mais tempo, formei muito mais gente, vim junto. O Juninho era faixa roxa, eu autorizei ele a dar aula na casa dele, na Rua Tijuca, 351. 351, na Rua Tijuca. O Juninho ia em casa, eu mostrava a posição, ele ia lá, dava aula. Enfim, ele fez o caminho de todo grande e bom professor. Pois é ensinando que se aprende. Sim. Porque para você ensinar, você precisa organizar a sua cabeça. Para você ensinar, você precisa entender muito bem a posição. Sim. E você entendendo muito bem para ensinar, você está aprendendo. Claro. E com isso houve esse desenvolvimento enorme, né, do Juninho como professor, mais do que os outros que não davam aula, porque dar aula é importante para aprender. Mas na época de faixa roxa, qual era mais talentoso? Botar em saia justa, vai. Vocês querem me botar em saia justa. Eu vou dizer para vocês, e eles ficam chateados quando eu digo. Se eu tivesse conseguido juntar em um atleta cada característica dos meus 3 primeiros faixas pretas, eu teria feito um atleta imbatível até hoje. Se eu tivesse conseguido a técnica do Guga, o coração do Gambim, que era um leão sem kimono, um monstro treinando, faixa preta de judô também, e a disciplina e o treino do Juninho, num único atleta, eu teria feito o campeão dos campeões de todos os tempos. Tinha feito o Homem de Ferro. O Mateuzinho. Mas cada um tinha uma característica separada. Sim. Né? E, de qualquer forma, o Juninho passou a viver do jiu-jitsu, logo. O Gustavo Machado Pinto não. Se formou em Direito, perdeu muito tempo rateando aqui e ali, finalmente foi para a Austrália. Tentou Estados Unidos, não conseguiu na época, foi para a Austrália, e na Austrália montou uma super academia. Até hoje ele... Gracie, né? Gracie. Que é uma filial da Gracie, uma franquia da Gracie. Ele tem 2 academias Gracie, ele tem 450 alunos pagando em dólar. Tá vivendo bem, né? A Austrália tá muito bem. Tá vivendo bem. O Juninho, seu tio Erivaldo Júnior, tá no Catar, ganhando também em dólar. E o Gambim é policial aqui em Jambeiro, né? Jambeiro. Em Jambeiro, também um coração de ouro. E tem um projeto, ele é professor da prefeitura lá de Jambeiro também, de jiu-jitsu, né? Continua também, os 3, né? Continuam no tatame, no jiu-jitsu. E daí vieram milhares de passagens, que tem tudo no livro lá, que eu narro de passagem, várias passagens e tal. Mas é assim... Enfim, o jiu-jitsu para mim sempre foi uma coisa muito agradável, sempre foi lazer, nunca foi uma forma de viver. Sim. Hoje eu me encontro fisicamente debilitado, né? Eu sou deficiente físico hoje, prótese completa, nas 2 pernas e tal. Mas eu não encaro não, você encara? Nem ferrando. Mas eu treino ainda um pouquinho. Treino na academia do Kenji, treino no Castrinho, mas aquele treino mais solto para não esquecer as posições. Sim. Mas sinto muita dor no quadril direito, né? Legal. E o que o mestre compartilhou com a gente dessa dificuldade, dessa ideia, né, de unir as 3 essências de cada um. Isso aí para um professor que é muito bacana, né? Porque você teve que ensinar
três personalidades diferentes, Três né? pessoas Uma pessoa que era fissurada ali pelo jiu-jitsu, queria viver jiu-jitsu o tempo inteiro, um outro que era muito forte, outro que era muito técnico. E Exatamente. que talvez na força, na Exatamente. posição de mais força, ele não E iria cada bem. um tem uma característica, porque tem gente que cresce em campeonato, tem gente que fica igual e tem gente que amorna em campeonato. Sim. Eu, por exemplo, eu sempre cresci muito em campeonato. Porque muito tranquilo, eu cresci em campeonato. Meu irmão, já em véspera de campeonato, ele já ficava 2 dias sem conseguir comer e dormir direito. Então já caiu o rendimento. O seu irmão se formou faixa preta de jiu-jitsu O meu também? irmão pegou faixa preta com o Oswaldo, treinou, mas enfim, trabalha no TRE do Rio, acabou largando, né? Hoje ele anda muito de bicicleta, faz atividade, já Ativo, né? tá com 64 anos, mas Mais ativo. ativo, treinando e tem como tem que ser, né? A vida é movimento. Sim. Todo animal doente deixa de se movimentar. E aquele que opta por deixar de se movimentar, de certa forma, abrevia a sua vida. Porque a vida é movimento. Você vê, olha uma criança pequena, ela salta, pula o tempo todo, não para. Por quê? Ela está espumando, exalando vida. Sim. E você já vê uma pessoa idosa, por exemplo, eu morro de vontade de ficar sentado no sofá assistindo uma série, um filme, lendo um livro. Cara, às vezes eu estou na rua, eu me pego desejando ir para casa, sentar no sofá para ler um livro. Porque você quer ficar no seu cantinho, quase imóvel, porque a vida, de certa forma, já vai se esvaindo. Eu acho assim, um podcast, né? Desculpe a pronúncia, de jiu-jitsu, ele tende a ser, girar sobre as mesmas coisas, os mesmos temas, mas é importante também tocar em alguns tópicos, que eu acho Sim. importante, que são tópicos que marcam determinadas viradas da nossa vida. A idade chegando aos 60 anos, por lei, aqui nós somos considerados idosos. Então eu sou hoje, apesar de eu não me sentir assim, eu sou um idoso. Sim. 62 anos de idade, com limitações físicas e tal, né? Médicas, mas é um momento de grande desafio. E as artes marciais não me deixaram na mão, porque também, para enfrentar a velhice, e é uma idade que eu estou, em que a gente começa a perder as pessoas amadas. Você perde a mãe, como eu perdi em 2003, meu pai que está com Alzheimer, com 96 anos, faz agora mês que vem, 96 anos, Alzheimer já avançado. E, enfim, o Alzheimer é uma doença muito triste, porque a pessoa morre por dentro antes de morrer por fora, né? Então já não lembra seu nome. Mostrei outro dia a foto da mãe dele, ele, quem que é? Não reconhece a própria mãe. Então, quer dizer, é uma coisa que a pessoa morre por dentro. Então, nessa idade, você começa a sentir nitidamente o declínio da saúde, da vitalidade física e mental também, porque você se torna mais esquecido, com menos energia e menos ânimo. Sim. Então, se junto a isso não acompanhar um entendimento da vida, um entendimento de si mesmo, um entendimento de como as coisas se processam dentro de nós e como nós lidamos com essas coisas, que são grandes desafios, a velhice pode ser uma coisa muito sofrida e muito dolorosa. Sim, sim. Eu lembro sempre da Rita Lee. Saber entender, a Rita né? Lee falava assim, antes dela falecer, ela falou, olha, envelhecer não é para qualquer um, não. Ela até brincava assim, ela falava, envelhecer não é para maricas. Tem que ser macho para envelhecer, porque é difícil. É difícil aceitar, entender, Porque, né? cara, eu vou numa academia hoje treinar na academia do Kenji, cara, se o Kenji ou outro não aliviar, não deixar eu me mexer, cara, a diferença é muito grande em tudo, estrutural, em força. Mas é a natureza da vida. É a né? natureza da vida. É a pessoa entender, né, que tem esse ciclo, né? Eu fui treinar semana passada, semana retrasada, com uma pessoa que é das antigas, o Leandro Pato Banto, sabe? O Banto. Fui treinar com ele, tá forte até hoje, duro, Que duríssimo. virou pai agora, Virou né? pai agora da segunda outra menina. outra nenenzinha linda. E treinando com ele, ele falou, meu, se você faz duro dessa forma aí, dependendo com quem, a pessoa talvez não entenda. Mas eu falei, é natural da gente que tá treinando, a gente entender também que as pessoas que já treinaram por longos anos, que são pessoas muito mais experientes, essas pessoas, elas vão ter essa fragilidade. Sim, e a gente, limitações, né? as limitações, e Não, a gente tem que entender, né? A gente como faixa preta tem que entender essa diferença de idade, essa diferença. E é isso que o jiu-jitsu
ensina, né? Você entender a realidade do próximo, né? O maior aprendizado das artes marciais do jiu-jitsu, para mim, não foi aprender a dar armlock, golpes, estrangulamentos. Foi a forma com que eu aprendi a enxergar a vida e entender a vida. Sim, Então, as artes marciais, inicialmente, todo mundo pode achar que são golpes e luta. Mas as artes marciais, especificamente jiu-jitsu, que teve origem, ao contrário de que muita gente acha, no Japão, surgiu na Índia, através de monges sim, zen budistas que desenvolveram uma arte para não ser agressivo e violento, mas para se defenderem, que migraram pelo sudeste da Ásia para o Japão e no Japão desenvolveram, traz todo um fundamento de aprendizado religioso, zen budista, que é diferente do budismo. O budismo idolatra imagens e tal, o zen budismo, apesar de levar o mesmo nome, é outra São forma coisas de diferentes. compreensão. Vale a pena a leitura, o estudo, essa análise, que é a parte mística de todas as religiões. Assim como nós tivemos no cristianismo grandes mestres místicos, Thomas Merton, São Tomás de Aquino, sim. São Francisco, Agostinho. Santo Agostinho, Vita Brevis e outros grandes, belíssimos livros, através desta compreensão da mística, do que está além da matéria, as artes marciais, de certa forma, me graduaram com humildade e compreensão para enfrentar todos os outros problemas, outras lutas da vida, Sim, que afinal de contas a gente é finalizado várias vezes durante a vida. fora do Em tatame. vários, fora do tatame. Eu, quando perdi minha mãe, eu acho que para todo mundo uma mãe é uma coisa muito especial, mas apesar dela ter sido doente, foi um impacto grande para mim, né? E não é só isso, as pessoas amadas, queridas. Um Sim. primo meu que está com a esposa também, com câncer já espalhado. O próprio mestre, Isso. Oswaldo. O mestre Oswaldo, que teve câncer de próstata, que voltou, que reincidiu. E eu conto muito essa passagem, eu tive na última graduação que eu tive com o mestre Oswaldo, e foi muito bonita, muito legal, uma grandíssima homenagem para ele, mas eu já senti ele um pouco distante, né? Aham. E lá depois da graduação nós fomos almoçar numa churrascaria, que ele adorava churrascaria, né? Fomos na churrascaria ali em Ipanema, e na volta eu sempre levava ele no meu carro e trazia, ele gostava de andar comigo dirigindo, e ele falou: Serginho, pegou assim no meu braço, né? Minha esposa estava atrás, a Marcinha, e o Oswaldo pegou no meu braço: Serginho, você faz um favor para mim? Eu falei: claro, mestre, o que você quiser. Você dá um passeio pela orla de Copacabana para mim? Olha só. E tava um dia assim, eram 3, 4 horas da tarde, aquele sol já baixando, já não tão intenso. Aquela Copacabana belíssima, Linda. aquela areia lindo de Eu vista. tô quase, vou comprar passagem aquele- agora, tô com aquele- vontade de ir mesmo. Aquele calçadão. E eu dei assim umas 5 voltas pela orla de Copacabana, de carro com o mestre, ele em silêncio, com o olho vidrado, olhando para o mar, para as pessoas, enfim, naquele ambiente onde ele viveu a vida toda. Naquele momento, no meu coração, eu soube que ele sabia que ele estava condenado, que ia morrer em breve. Caramba, até E sim, até arrepia. sim. É. E ele foi um samurai em todos os exemplos. E na partida, porque é preciso ser também um samurai na partida e nas despedidas. Precisa entender, né, que Nas despedidas. Porque ganhar uma luta é fácil. Eu quero ver você ganhar uma luta da vida, um desafio, perder um filho como o Rickson perdeu, Sim, perder nossa, uma sim, mãe, sim. perder uma mãe, perder um mestre, como todos nós perdemos, o mestre Oswaldo, e ele perder a vida, que ele amava a vida. isso a arte marcial ensina muito, É. né? Você aprender a lidar com as situações fora do É muito fora do importante. tatame, as coisas da vida, né? É muito importante saber amar a vida. Ah, O meu avô teve câncer de próstata também. E Não é ele já encarou numa boa. Falou pro médico: e aí, o que eu tenho que fazer? Qual que é o procedimento? aceitou, né? Aceitou Ah, e foi pra cima. Cara, passou acho que 1 ano e meio. Foi curado. Procurado, né? Só que agora ele não quer morrer mais também. Que ele falou que só vai morrer depois que o Palmeiras ganhar 3 Mundial. aí Nossa, não aí ele virou imortal, Eterno, eterno, eu falei, pô, eterno. Highlander. Mas aí Highlander. também não dá, né? Highlander. Mas você comentou da idade e disse aí das limitações, mas final de semana teve um campeonato de surf. Você participou ou não? Não, eu
hoje em dia eu gosto muito do voo livre, né? Que eu pratico há Aham. muitos anos. Então eu pratico parapente, né? Paragliding. E eu estou sempre competindo e voando com os amigos. É uma coisa que não existe Ah, tanto. foi voo. Tanto é Foi voo, voo. vigor físico. Inclusive E tem uma aproveitando, história boa, né, dessa questão do voo. Conta aí, Zóio. Eu E não quem vai sei. contar é Ele que ele. vai Vai, contar qual dos uma requisitos aí? história que os caras pegar a faixa preta precisava ter Um requisito tinha um diferente, requisito né? diferente. É exatamente, O exatamente. exame era diferente, Quando não era no Porque tatame. tem galera aí que tá na faixa roxa, tá na faixa marrom aí, que tá desesperado pra pegar a preta logo, né? E aí acha que já tem o jiu-jitsu suficiente, que já tem. Já ganhou Já ganhou campeonato. campeonato, fora do tatame é um exemplo, muitas das vezes. Mas na época que você graduava, tinha um requisito diferente aí, né? Então, eu botei um requisito assim, fora da tradição das artes marciais, que era fazer um voo duplo comigo. Então, se o cara entregava a vida dele nas minhas mãos, ele estava mais do que merecedor de receber uma faixa preta, porque ele teria se graduado em termos de lealdade, confiança. Então eu fiz esse voo que se tornou na época tradicional. Voei com o Juninho 2 vezes, nós tivemos um colapso lá, voei pela segunda vez, voei com o Guga, voei com o Gambim e voei com a Poliana também. Então foram eles que fizeram essa pré-graduação no voo livre, a gente voando a 1.500, 2.000 metros de altura, sentado numa cadeirinha E pendurado alguém passou mal. pelos fios. O Guga passou mal, a Poliana vomitou, o Guga passou mal, o Juninho foi muito valente, Foi 2 como vezes, né? sempre, foi 2 vezes que a gente teve. Não, e aí, a gente teve um colapso, decolou com um enrosco lá, fomos de emergência pro pouso, por pouco Caraca. escapamos, aí fomos de novo. Não valeu. É, Não gravou. Não valeu. Falei de novo. Vai ter outro. E fizemos esses voos de parapente, foi muito legal. Depois, muito mais tarde, não para pegar a faixa preta, eu voei com o Fredson Paixão também, aqui em Córrego, que eles chamam, Córrego do Bom Jesus. Voei com o Fredson. E isso de lutadores, né? Várias experiências aí. Foi muito legal. Mas na época colocou como requisito. Então, Na época era requisito. se tivesse coragem de confiar a vida na mão do mestre, Estava apto a a pegar a faixa você preta. ganhava a faixa preta, Zóio? Eu acho que Você ia falar assim, cheguei na marrom. Não, eu acho que eu ia ganhar. Ia ganhar. Eu já saltei de paraquedas, então eu acho que eu ia... Tá tudo bem com a altura. E nenhum deles titubeou. Foram. Eu acho que eu conseguiria conquistar essa faixa preta aí. Com medo, mas conseguiria. Mas dos requisitos, teve um outro requisito também Esse aí, de um aluno aí que me contou essa semana, que era requisito para pegar a faixa azul, achar um tal de motoqueiro barulhento aí. Não soube. Não lembro. O Júlio Rondelli, O Rondelli. Rondelli comentou que em uma das aulas, você falou assim para os alunos, falou, meus filhos estão conseguindo dormir direito, porque tem um motoqueiro que passa aí na rua e tal. Quem achar o motoqueiro ganha a faixa azul. Eles eram faixa branca. Eu brincava, eu sempre fui muito brincalhão, né? Mas eles levaram a sério, parece. Da minha índole, brincadeira. Então eu sempre brinquei muito. Tanto que às vezes eu nem lembro quando é uma coisa assim sem importância, eu não. Aí parece que ele achou. Ele achou que era verdade? Ele achou o motoqueiro. Achou? Aí resolveu o assunto e não pegou a faixa azul. Não pegou? Então não tá merecendo. Então não resolveu bem resolvido. Não resolveu bem resolvido, né? Mas então é isso. O jiu-jitsu tem sido uma grande aventura, uma grande experiência, uma grande oportunidade de fazer grandes amigos, conhecer pessoas e amizades que duram por uma vida toda. A arte marcial, o jiu-jitsu tem essa capacidade. Sim. E, acima de tudo, que eu sempre disse em todas as graduações, é a arte de unir. Porque você vê a natureza humana, né, cara? É a desunião. Acho que o jiu-jitsu ele traz muita briga. lealdade, né? Sim. Ele te traz uma lealdade. E eu sempre disse, a minha bandeira não é Liga, não é Sérgio Lisboa, não é CT Caveira. Não. A minha família é o jiu-jitsu. É o jiu-jitsu. Então, qual é a sua família? Jiu-jitsu. Não, mas jiu-jitsu. A minha família é o jiu-jitsu. Sim. Eu vou sempre estar ao lado de todo lutador de jiu-jitsu. Porque eu amo esse esporte, eu amo estar no tatame, eu amo
essa coisa que eu optei e que me salvou na adolescência, não só de apanhar muito, Sim. mas me salvou espiritualmente, me salvou de formação de caráter, de postura. Eu sou muito grato. Hoje já dá pra afirmar que é bênção. Sim, eu não diria que a gente tem que esperar até o último dia. Eu espero que demore muito o último dia, mas por enquanto eu intuo, e essa coisa da intuição, ela habita meu coração, deve habitar o nosso. Eu intuo que o jiu-jitsu sempre foi e será até o último dia da minha vida uma bênção. Porra, E eu sou história, grato. hein? Sou grato por Que isso. história. Sou É. grato por isso. E já salvou de umas boas também, né? Sim. A galera sempre comenta da Praia Vermelha do Norte aí. Se o senhor puder compartilhar com a Vermelha do Centro. Vermelha do Centro, puder Não, compartilhar aí como eu- foi essa experiência. Eu, chegado do Rio, ainda muito jovem, frequentava Ubatuba, né? Surfava e existia um localismo muito grande em Ubatuba, que foi capitaneado por uns locais lá que tocavam terror. Tacavam fogo em carro, quebravam a janela de carro, agrediam. Caraca, Não, era? era o terror. Você Porque não só conseguia- podia surfar gente da área. Quem era de lá? eles brigavam na areia, pegavam raquete frescobol, davam na cabeça dos outros de quina, eles eram terríveis. Caraca. E um dia eu tô na Vermelha do Centro, estava com a minha esposa e meus filhos pequenininhos, né? Minha filha hoje está com 32, na época ela era neném, né, meu filho? E eu estava na água surfando. Nisso, um garoto de moribug, né, de pranchinha deitada, atrapalhou um surfista. E esse surfista, eu me lembro, um cabeludinho, deu um soco na cara do garoto. Um garoto de 7 anos de idade. Nossa. Aí eu fiquei indignado. Eu não costumo me meter em encrenca que não é minha, mas pela nossa índole, a gente não aceita ver certas coisas sem se posicionar. E eu fiquei olhando para ele de cara feia. E ele, o que você está olhando? Não sei o quê. Eu falei, não gostei da sua covardia. Achei que foi uma covardia o que você fez. Mas e daí? O que você vai fazer? Eu falei, olha, eu acho que você não faria isso comigo. Faria. Não, acho que você não faria. E fiquei esperando ele fazer, né? Nisso ele foi, sentou no grupinho lá de surfista lá da frente e comentou que tinha um folgado encarando ele. Aí os caras me olharam, me reconheceram, né? Tava lá o Fábio Tavares, tava o Pinto Seco, tava outro surfista. Ele falou, é o Sérgio Lisboa. Eu sei que foi um buiú que já é falecido, espalhou todo mundo e o cara não ficou. Nisso eu fiquei bastante chateado com aquilo, né? Eu fui até o hotel, né? Deixei minha esposa, filhos e voltei sozinho, né? Botei uma atadura no joelho e tal. Só para segurar o joelho, só para o joelho, porque ter isso que de a velhice já falsear, né? pesava. Aquela Nisso que eu estou deslocada. no caminho de volta, eu encontrei o Flávio Beig, o Pavan e um outro garoto pequeno. Eu falei, olha, me acompanhe para evitar a covardia que veio com Sim. raquete frescobol na minha cabeça. Nisso que eu cheguei na Vermelha do Centro lá, fiz um aquecimento de virilha e tal, de ombro e tal. É importante aquecer, tá? Nisso, 10 para trás. esse 10 pra rapaz frente. está saindo da água, um cabeludinho folgado, um cara conhecido por ser folgado, saindo da água. Eu fui ainda conversar com nisso que eu chamei o Beig e o Pavan, eu falei, olha, gente, se for conhecido de vocês, você avisa, deixa isso para lá, a gente arredonda. Não, agora você falou que agora você tem que... Agora... Eles não me deram outra opção, mas cheguei lá e ainda fui conversar com ele. Isso que eu fui conversar com ele, o cara me deu... tentou acertar com a prancha na minha cara, né? Isso eu tomei a prancha da mão dele e, enfim, imobilizei ele, dei um mata-leão nele, levei para dentro d'água, dei um caldo nele e tal. Mata-leão marinho. Mata-leão marinho, e o leão marinho. E aí foi isso. E aí ficou famoso isso em Ubatuba, né? Ficou bastante famoso. Correu Ubatuba inteiro. E o localismo que acontecia na Vermelha do Centro acabou a partir desse dia. A partir desse dia acabou. E aí o jiu-jitsu, de alguma maneira, as academias começaram a descer, frequentar a Vermelha, aí que acabou de vez mesmo. Você que surfa em Ubatuba e não é de Ubatuba, agradeça ao mestre. Eu sei que não é nem é da luta, não é do jiu-jitsu. Agradeça ao mestre porque ele que possibilitou essa onda aí. Finalmente eu fui morar na Praia Grande, que também tinham alguns chatinhos lá, e que se tornaram meus amigos também, depois pararam de ser chato, que é o Tremembé, que é o Fábio Tavares, que é outro, que hoje são grandes amigos meus, e grandes lutadores também, né? Diga-se de passagem. Enfim, aquilo lá foi amansado de uma tal maneira que a Praia Grande é super democrática. Qualquer um surfa, bom ou não, aprendendo ou não, é super pacífico. Todas as pessoas sorriem para os outros. Eu acho a importância desse exemplo, porque se a gente permite que o mau exemplo prospere, aquilo influencia as novas gerações que já vão crescendo com aquela forma agressiva de ser,
que não é o objetivo das artes Sim. marciais, que não é o objetivo da vida em si, não é verdade? Mas O é surf isso. é um papo- esporte que eu gosto, quer dizer, não pratico, né? Agora você Eu pode tento, surfar lá Eu tento, agora eu posso ir pra lá. Você que é ruim, você pode surfar lá Eu na. tenho 3 pranchas 3 pranchas e nenhum e nenhuma eu sei. Tudo sem surfar. rodinha? Tá tudo sem rodinha? prancha com boinha. Com boia. Com boinha. Eu tenho até a boia de braço pra não me afogar. Mas é um esporte que mas cansa muito também. Cansa, embaçado. cara. É um grande Nossa, exercício, Deus. um grande esporte. É. Eu pratiquei desde os meus 8 anos de idade, sempre, adoro muito. Bacana, pô, que papo legal, hein? Pô, Legal. o surf, acho que pra mim, né? O surf e o jiu-jitsu tem tudo a ver. Tudo a ver. Tem tudo a ver. Se você for pro Havaí, você vai ver que para surfar você tem que saber lutar. Porque o lugar para ter localismo e gente folgada é o Havaí. Eu não sei como é que vem. Precisa ir pra lá, ô, mestre. eu tive- Ir lá, eu sentar tive- lá, ficar na beira lá, só Eu esperando. tive lá e discuti bastante, em muitos picos lá, em Viland, porque lá você entra para surfar e você vê um cara, aí você olha e o cara faz assim, manda você sair da água. É inacreditável. É, não. Eu não sei como é que vem havaiano pro Brasil, os caras ainda puxam o saco e tratam bem. É lógico, não vamos generalizar. Sim. Mas, cara, aquele Fast Ed lá, que é chefe dos Black Trunk lá, fez muita covardia contra brasileiro, vem aqui em Tamambu, que os caras ficam puxando o saco dentro de um cara desse. Esse cara tinha que ser proibido de surfar aqui. O Rickson teve uma treta grande lá. Né? Nossa, o Rickson brigou no Rio de Janeiro com, inclusive, um parente aí do Fast Ed e do outro lá, que o Camona, o cara devia pesar uns 140 quilos de músculo forte. Enfim, o Rickson teve essa briga. O Rickson era garoto, tinha 18 anos, brigou com esse cara e apagou ele. Essa treta foi... Mas aí os havaianos começaram a respeitar os brasileiros, Depois disso, porque até então não respeitavam. O Havaí é muito agressivo, é uma ilha com grande localismo, a polícia dá cobertura para os locais, são covardes, não brigam na mão a mão, sempre atacam 4, 5 contra 1, são covardes. Não, assim, não vamos generalizar, porque qualquer generalização é burra, né? Já dizia Nelson Rodrigues, né? Qualquer generalização é burra. Não são todos. Alguns covardes fazem a má fama do local da ilha, né? Mas o Havaí é isso aí. É complicado. Nossa, vamos pra lá surfar. Vamos. Leva só a prancha, E garante na porrada. não esquece a atadura do joelho, hein? Nossa, Que- eu tenho cirurgia no joelho. É essencial. Tem que se proteger, né? É. Mas assim, tem tantas histórias, tantos casos e tantas coisas para falar do jiu-jitsu que a gente pode É desde 75, né? virar à noite. Hoje em dia você ainda consegue surfar ou por causa da lesão? Eu tenho essa limitação, né, de ter essa deficiência física, que eu tenho prótese total no quadril esquerdo e estou colocando agora no direito, né? Então me limita bastante. Eu tive um acidente de trabalho também, numa rebelião em São Paulo, caí de um telhado. Então, enfim, Nossa. eu tenho muitas lesões adquiridas do trabalho policial, né? Até mesmo, enfim, que me limitam muita coisa, mas continuo, cara, me esforçando em tudo. Me esforço no surf, me esforço no jiu-jitsu e não vou deixar de lutar até o fim. Legal. Até o último dia. E vou gastar todo esse corpo. Quando eu for finalmente enterrado, chegar ao fim, não vai sobrar mais nada. Eu vou falar, ele gastou tudo. Foi Eu o não quero resto. ser enterrado inteiro, eu quero ser enterrado totalmente gasto e tendo aproveitado totalmente a vida. Porque este é o significado da vida, é aproveitar a vida. Sim. Essa é a nossa única, exclusiva missão. Fazer coisas boas, fazer o bem, não fazer ninguém sofrer e ser feliz. O objetivo da vida é ser feliz. Ser feliz. Crendo na religião que for, no Deus que for, mas crendo que existe acima de nós, acima da nossa existência, algo maior. Que é algo superior, com certeza. Muito mais poderoso e que nos criou para a felicidade, para o bem. Eu acredito nisso piamente. Pô, que- Bom, Bravo. eu acredito que você servir, né? Você acaba fazendo bem também. E servir para ser servido também com o tempo. Mesma coisa que a gente pega em relação ao jiu-jitsu. Com o tempo a gente vai ficando um pouco mais cansado, né? E vai ter aqueles leões de treino que vai vir mais novo, moleque adolescente e tal. Que vai estar ali para te auxiliar, para te ajudar, conforme como o mestre Osvaldo
Como te pediu pra, ó, me leva pra dar um passeio na hora da praia. Isso. Pô, o cara serviu tanta gente, né? Chega um O, momento da vida que o precisa ser servido. padre Fábio de Mello, que eu gosto muito, ele tem passagens assim que eu acho sensacionais. Ele fala assim: a gente só vai descobrir se as pessoas verdadeiramente nos amam quando a gente deixar de ter importância para elas, utilidade para elas, e elas continuarem gostando da gente. É. Então, é aquela pessoa que quando você não servir para mais nada para ela, vai pegar a sua cadeira de roda e vai te colocar no sol. E muito mais importante, Ficar ao seu é lado. aquela pessoa que não vai te esquecer no sol e vai te tirar do sol. Senão você morre queimado. Mas é muito engraçado e muito Bacana, verdadeiro. É é isso. verdadeiro. Então, É hoje assim, eu sou delegado aposentado, eu tenho minha deficiência física, já não dou mais aula de jiu-jitsu. Então, é nessa hora em que eu não posso mais servir ou dar mais nada que você vê quem verdadeiramente gosta da gente. E se dentro de 1.000, de 2.000, tiver 1, 2, a vida terá sido um sucesso, porque essa é a média da gratidão, essa é a média do reconhecimento que vem do ser humano. legal. Não espere nunca nada muito, porque a natureza humana é a guerra e, de certa forma, a ingratidão. Superar isso, ter espiritualidade suficiente para superar isso, primeiro, é preciso que você seja uma pessoa realizada e feliz, porque só é grato uma pessoa que é feliz. Se a pessoa vive na infelicidade e no escuro da alma, Ela ela quer ajudar, jamais, né? jamais vai ter a capacidade de ser grata e de ser generosa. Porque o que nós temos com um pai velho, com uma mãe, com um irmão, com um amigo, uma pessoa que já não pode nos servir mais nada? A gente tem o carinho, a generosidade, o carinho, a Gratidão. compaixão, o amor. Sim, Exatamente. O amor é isso, né? sim. É um lutador mais velho do que eu, 10 anos mais velho do que eu, que muito me inspirou, que é o ministro Luiz Fux, cita sempre Gonçalves Dias. A vida é combate, que aos fracos abate, aos fortes, aos bravos, só faz exaltar. É a Canção dos Tamoios, de Gonçalves Dias, que eu recomendo esse poema a todos, principalmente lutadores que leiam. Sim. Leiam. Mas toda essa importância que nós temos com relação à nossa vida, ao que a gente faz, é muito bem resumida num poema de Shakespeare, que eu gosto muito de citar, porque ele revela assim a nossa pretensão, ambição e a nossa verdadeira insignificância, né? Eu sempre gostei muito de ler, recomendo que leiam. Sim. Ler é um mundo. É um outro universo, né? Pô, inauguramos o, Não, o, com o aula. podcast com Uma aula. com aula de vida, né? Porque Shakespeare diz assim: a vida é uma sombra errante. Um pobre comediante que se pavoneia no breve instante que lhe reserva a cena, para depois não mais ser lembrado. É um conto de fadas que nada significa, narrado por um idiota cheio de voz e fúria. Shakespeare. É fantástico. muito bom, né? Que Muito aula. bom. Que aula, Que que aula. aula. Que aula. Ah, vamos para finalizar, Messi. Deixa um recado aí para o pessoal que está começando o jiu-jitsu, o pessoal que tá ingressando agora, tá meio perdido, não em técnica, mas no que o jiu-jitsu pode agregar, no que esse pessoal pode esperar do jiu-jitsu e pro pessoal também não ficar desapontado, né? Qual que é a importância do jiu-jitsu aí pro... Amem, gostem do caminho. Não amem o resultado. Amem o caminho. Tudo chegará no seu devido tempo, na forma que deverá chegar e naturalmente. E rapidamente, quando você perceber, aconteceu. É como uma férias gostosa, em que você vai para um lugar muito bom. Quando você vê, já é o último dia. E assim é a faixa preta, assim é o jiu-jitsu. Amem a cada dia de treino, a cada convivência, a cada aprendizado, que um dia vão falar, amarra a preta aí, como é que é? Amarra a faixa preta aí. Mas já chegou. E assim tem que ser a vida. Você vai estar velho, vai estar já no final da sua vida, mas já é assim. Quando é maravilhoso, É rápido. e o que é mais importante? O importante é o momento, é o presente.
Se o momento presente for absolutamente intenso, ele de certa forma é eterno. Talvez seja difícil entender isso, mas tem o seu significado e vale a meditação a Com respeito. certeza. Aproveitar Muito o processo, né? É o caminho, né? Aproveita o processo. A viagem é o caminho, não é o destino. Show, hein? Show de bola. Show de bola. Mestre, a casa é sempre sua. Obrigado por ter vindo, compartilhado aí um pouco da história do jiu-jitsu, um pouco da sua história, né? Um pouco de conceito de vida, né? Porque muitas das vezes a gente acaba não observando tudo isso Esses detalhes, né? esses detalhes, né? Às vezes a gente acha que é só o Passa jiu-jitsu é só ir despercebido. treinar, a vida é só ir lá e fazer, vivemos mais um dia e a gente não para analisar, né? Esse conceito de vida, esse conceito de história, né? E também não para analisar como que toda essa história chegou até a gente, né? Se, é o que eu sempre falo, se hoje eu sou faixa preta de jiu-jitsu, é porque alguém lá atrás, né? Pensou no jiu-jitsu, trouxe pra gente, aprimorizou, trouxe pra minha região e se desenvolveu alcançando a minha família e me alcançando, né? Então, se hoje eu sou faixa preta, devo muito ao senhor, agradeço muito ao senhor pelo que o senhor fez pelo jiu-jitsu, pelo que o senhor é pro jiu-jitsu, Você. por referência, você, pelo que você é de referência pro jiu-jitsu, né, Sim, não, com Rafa? certeza. Pô, eu lembro a primeira vez que eu vi o mestre foi em 2012, numa graduação. Pô, eu lembro que parecia um super-herói, um Superman. Pô, eu olhei, Faltou com só a cabelo capa, né? e tal. Clark Kent. Clark Kent. E, Kent. pô, o jeito de falar, você, caraca, meu, esse é o mestre mesmo. Você sente a energia. E hoje, pra mim, é um prazer estar tendo a oportunidade de conversar pessoalmente, tá aprendendo muito. Como eu sempre falo, a gente tá sempre aprendendo na vida, né? Chega na faixa preta onde a gente começa a aprender de verdade, né? Isso mesmo. Sim. Então, a gente tá começando um projeto já de uma forma maravilhosa. Maravilhosa. Muito O grato. livro que o senhor escreveu, a gente pode disponibilizar o link aí pra galera Pode, à acessar? vontade. O senhor À ou tem um vontade. canal de vendas? Não, como não, que... eu não vendo. Não? Jiu-jitsu pra mim nunca objetivei qualquer lucro ou ganho. Eu nunca ganhei dinheiro com jiu-jitsu. E nunca pretendi ganhar. Fiz apenas por amor e por amor. gostar. Apenas. Isso pra mim já é a recompensa máxima. E já foi o maior pagamento de todos. Ter feito por amor, por gostar do que estava fazendo. Isso para mim foi a recompensa maior. Legal. Então, vou deixar o link, vou disponibilizar para Claro. a galera o livro. Mas só antes de encerrar mesmo, vou finalizar falando como o início ali citando o início do livro que você escreveu, que para mim Marcante. é marcante, tá? Aquele que não conhece sua história e não honra seus pais e seus mestres está no caminho da solidão espiritual. Aquele que entende que seu sangue veio de uma força ancestral de seus antepassados e percebe que sozinho é apenas uma gota d'água, podendo ser a união de um oceano, viverá de algum modo vida eterna. Você passa, eu passo, nós passamos, mas a linhagem, o orgulho, a amizade permanece. Vida longa ao jiu-jitsu e à escola Oswaldo Alves em São José dos Campos. Mestre, obrigado. Muito obrigado. A casa é sempre sua, seja Obrigado, sempre vocês. bem-vindo. Tá bom? É uma honra recebê-lo, viu? Valeu, mestre. Obrigado. Valeu, galera. Rafa. Não se Os- inscrevem de curtir, Se- compartilhar, se inscrever no nosso canal. O que era mesmo? Você não se inscreveu hoje? Se não se inscreveu hoje, próximo treino, você vai rolar com o bigorna, ele vai chegar nos 100 quilos e colocar a mão fechadinha assim, ó, na sua coluna e distribuir o peso. Então, galera, não deixa de seguir, compartilhar. Vai ajudar bastante a gente, viu? Um abraço. Os...